Boa noite a todos. Meu nome é Loiane Neves. Estarei aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 20 horas, com o programa Direito DF. E hoje a gente está aqui com o doutor Edilson Barbosa, que vai contar um pouco para a gente sobre o direito do autista. E aí, doutor, se apresente para a gente aí. Bem, meu nome é Edilson Barbosa, eu gostaria de agradecer o convite da TV Estação 26, porque hoje reinicia um novo tempo do programa, né? Então, eu tive o prazer de ser convidado para essa reestreia. E agradeço mesmo e gosto. Toda vez que vocês precisarem de alguém para transmitir informação, podem contar comigo. Meu nome é Edilson Barbosa, sou morador aqui da Ceilândia, sou advogado. Atualmente estou como presidente da Comissão de Educação da subseção aqui da OAB de Ceilândia. E Dr. Délio, que é o nosso presidente da OAB, nos convidou para organizar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da seccional da OAB-DF. Então, eu tive o prazer de participar da primeira comissão, que foi em 2015. O então presidente da OAB, que era o Ibanez Rocha, ele que iniciou essa comissão. A doutora Lívia foi a primeira presidente, na primeira gestão, que foi na gestão do Dr. Ibanez. Depois, a presidente foi a Adriana Monteiro, que foi na gestão do Dr. Juliano. E agora, na gestão do Dr. Délio, a gente está nessa comissão. Tive o prazer de participar da primeira, em 2015, como membro, e agora, como presidente, estamos aí na luta para garantir aos autistas que seus direitos sejam cumpridos. Até porque tem leis que pegam e tem leis que não pegam. As leis que não pegam são aquelas que os interessados não lutam por elas. E nós estamos lá na OAB lutando para que as leis, além de valer, elas peguem e que garantam o direito para os autistas no Distrito Federal. Vamos entender um pouco mais o que é o autismo, doutor? Bem, o autismo é uma questão de comportamento da pessoa. Então, geralmente, para você ser autista no país, você precisa de um laudo. E esse laudo ele deve vir dos médicos, principalmente psiquiatra, neuro. Então, os pais, quando tem uma criança e que essa criança tem os comportamentos diferentes, quando ela tem problema de interação social, geralmente a criança ela olha no rosto da mãe, no rosto do pai. A criança autista é difícil de fazer isso. Geralmente, quando coloca no berço e tem aquele mobile que fica circulando, ela nem presta atenção. Então, quando há esses comportamentos, a gente até orienta que os pais procurem os especialistas. Não é só o pediatra, é também o neuropediatra, é também o psiquiatra. E aí, para ter o laudo, não é só um exame, né? São vários e vários exames. E aí entra o psicólogo, né? Entra o fonoaudiólogo, e aí é uma bateria de exames, é uma bateria de terapias para fechar o laudo. Fechando o laudo, dizendo que aquela criança é autista, não só criança. Tem gente que é laudado quando é adolescente. Tem pessoas laudadas quando são adultos. Então, geralmente, são esses três momentos: a comunicação, a interação social e o comportamento. Aí, com os relatórios dos médicos, né, fechando esse laudo, aí a pessoa é considerada um autista. Certo. E a legislação brasileira, ela ampara as pessoas autistas? Sim, a legislação brasileira, sim. Nós temos no Brasil várias leis que defendem os autistas, sim. Eu posso aqui citar uma lei federal, que é a Lei Berenice Piana. A Lei Berenice Piana foi aprovada, se é federal, foi aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, para aprovar, teve que ser aprovado nas duas casas, né? Que nós temos a bicameralidade do Poder Legislativo, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, se nós temos uma lei federal,
certamente alguém lutou para que essa lei fosse apresentada, aprovada. E mais, sancionada pelo presidente da República. Não adianta só aprovar e depois não ter a sanção presidencial. Então, em 2012, o Brasil aprovou a Lei Berenice Piana, que é em homenagem a uma mãe de um autista severo, que mora em Itaboraí, Rio de Janeiro, veio a Brasília, com as mães também daqui do DF e tal, e conseguiram aprovar. Vocês sabem que não é fácil aprovar uma lei no Congresso Nacional. Mas essa luta dessa mãe com as outras pessoas interessadas e os próprios autistas conseguiram aprovar em 2012. Então, quem tiver interesse em conhecer a Lei Berenice Piana, a gente orienta que leia a lei. Porque lendo a lei, você tem condições de saber os seus direitos e saber também repassar para outras mães, outros autistas, o que aquela lei está lhe dando de direito. Então, o Brasil tem a Lei Berenice Piana, nós temos, que foi aprovada em 2012, e temos uma lei que é aqui do DF. Essa lei foi aprovada pela Câmara Legislativa. Se é do DF, foi aprovado pela Câmara. É a Lei Fernando Cota. Fernando Cota é o presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, no qual eu tenho o prazer de ser o diretor jurídico. Então, a Lei Fernando Cota elenca vários direitos para os autistas aqui no Distrito Federal. Agora, se é do DF, não vale nos municípios goianos, né? Então, quem é aí de Águas Lindas, quem é de Novo Gama, Valparaíso e outros locais, a Lei Fernando Cota não abarca as pessoas que moram nessas localidades. Mas nós aqui do DF temos essa lei que garante vários direitos aos autistas. Essa lei, pessoal, foi aprovada em 2011. Então, o DF é pioneiro. A lei federal foi em 2012. Então, nós estamos de parabéns às mães, os autistas aqui no DF, que aprovou a lei. Agora, nós temos também a lei que nós chamamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei também garante aos autistas vários direitos. Agora, a LBI foi aprovada em 2015. Então, nós temos aí a Lei Berenice Piana de 2012, Lei Fernando Cota de 2011, a Lei Brasileira da Inclusão e temos, claro, a Constituição Federal, que elenca vários direitos, principalmente o artigo 5º. Peço, mais uma vez, que vocês leiam a lei. A Lei Fernando Cota tem 8 artigos. A Lei Brasileira da Inclusão aí é mais, 128 artigos. E a Constituição, 250. Mas não é ruim você chegar a ler. Sempre está por dentro. Sempre está por dentro. Então, temos esse arcabouço todo. E mais, o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o Congresso Nacional aprovou, trouxe, o então presidente da República, na época, lá em Nova York, foi signatário, o Congresso Nacional aprovou e hoje faz parte das leis aqui no Brasil. Então, essas 4, na verdade 5, né? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Constituição Federal, a Lei Berenice Piana, a Lei Fernando Cota e a Lei Brasileira da Inclusão. São leis para vocês se interarem, conhecerem, ler e saber quais são os direitos que os autistas têm. E para fazer um resumo, o que a Lei Berenice Piana trouxe de bom para os autistas? Eita. Olha, a Lei Berenice Piana foi um marco e trouxe aos autistas uma coisa muito importante, que foi igualar o autista como uma pessoa com deficiência. Então, isso foi um marco, porque não era. Antes de 2012, os autistas não tinham o mesmo direito da pessoa com deficiência. Até porque, quem aí está nos ouvindo e conhece alguma criança laudada como TDAH, né, ou dislexia, essas pessoas que têm esses laudos, elas não têm o mesmo direito da pessoa com deficiência, porque elas não têm uma lei que iguala. Então, a Lei Berenice Piana igualou. Então, tudo que tem no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira da Inclusão, os autistas têm todos aqueles direitos por causa dessa Lei Berenice Piana. Então, é um marco na vida dos autistas. Certo. E a Lei Fernando Cota, que trouxe de bom para os autistas, assim, fazendo um resumo?
O resumo que todo mundo vai ler, né? Quem Isso, tiver tem dificuldade de ter, tem um doutor que ajuda a gente a ter acesso. Sabe qual é o doutor? Qual? Doutor Google. Isso mesmo. Então, digite lá no Dr. Google Lei Berenice Viana, aí você vai ter chance de ler e conhecer a lei. E a Lei Fernando Cota. A Lei Fernando Cota, conforme sua pergunta, é uma lei que traz aqui no DF vários direitos aos autistas. Essa lei ela foi aprovada em 2011 pela Câmara Legislativa. E o então governador da época, ele vetou a lei completamente. E a lei, quando vai ao Poder Executivo, se o gestor vetar, a Câmara tem a chance de derrubar o veto ou manter o veto. E as mães, os autistas, os pais, eu falo muito mães porque na minha geralmente vida o que mais preocupa. na minha vida aí nessa luta do autista, eu vejo muitas mães. São poucos os pais, eu sei que tem vários, mas os pais, eles é uma minoria que a gente acompanha. Eu até peço aos pais que não abandonem. Ajude a mãe, ajude o autista. Mas essas mães, elas em 2011, conseguiram convencer os parlamentares. Você sabe quantos deputados nós temos na Câmara Legislativa? Sim. 24. Os 24 deputados derrubaram o veto do então governador, eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês pesquisem quem era o governador em 2011. E ele vetou, mas a Câmara Legislativa derrubou o veto e hoje a lei vale aqui no DF. Nós temos alguns direitos ali elencados que traz às famílias a certeza que o autista vai ser compreendido, principalmente na hora de o GDF ter a obrigação de atender não só na área educacional, mas na área também de saúde. E também preparar os seus funcionários para saber atender aquelas crianças, aqueles adolescentes. Isso tudo está elencado lá na Lei Fernando Cota. E somente se nós sabermos, conhecermos a lei, lermos a lei, é aí que a gente vai poder garantir com que ela pegue e que ela tenha a validade e que possa trazer esses benefícios aos nossos autistas. Até porque muita gente nem conhece, nem sabia da existência, né, dessa lei. E nada como os meios de comunicação para fazer isso. E está de parabéns à TV Estação 26 por nos convidar aqui e falar sobre isso. E vamos aí compartilhar esse vídeo. Nós sabemos que a internet é sem limite, né? Nós estamos aqui na Ceilândia, mas o DF inteiro, o Brasil e o mundo poderá saber quais são os direitos e o que a legislação brasileira, conforme a sua pergunta, tem para os autistas. E como está a implementação dos dados sobre o autismo no Censo 2020? Em 2019, nesse ano, nós que lutamos pelos direitos dos autistas, brigamos para que o IBGE colocasse essa pergunta de quantos autistas tem no Brasil. Porque toda vez que nós vamos brigar por políticas públicas, nós temos aquela pergunta do gestor. Quantos autistas tem na Ceilândia? Quantos autistas tem no Gama? Quantos autistas no Distrito Federal? Quantos autistas temos no Brasil? Nós não sabemos. E aí a gente lutou, está de parabéns lá a deputada, que eu esqueci agora o nome dela, mas de Santa Catarina, ela que apresentou a lei, né? Porque o Congresso Nacional que tem que ter a iniciativa, ou o Executivo, mas nessa parte foi o Congresso Nacional, a deputada federal, Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Ela apresentou esse projeto para incluir no Censo Demográfico 2020 a pergunta de quantos autistas tem. Foi aprovado, mais uma vez, as entidades que defendem os autistas, as mães dos autistas, foram ao Congresso Nacional e conseguimos aprovar essa lei. Agora, como eu disse anteriormente, a lei é aprovada pelo Congresso, mas depende da sanção presidencial. Aí nós fomos até o presidente Bolsonaro e tentar convencê-lo de incluir o autista no Censo 2020. Até porque, Loiane, o censo ele é decenal. Ele é 2020, depois só 2030.
Aí nós íamos ficar com esse vácuo de 10 anos sem saber quantos autistas, para que os gestores possam ter elementos para implementar as políticas públicas. Então, o presidente Bolsonaro foi sensibilizado, a gente até teve lá, conversamos com a esposa, né, que é a Michele Bolsonaro, que ela atua nessa área de pessoas com deficiências, e ela ajudou a gente a convencer o governo, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí o presidente Bolsonaro sancionou a lei e vale. Nós estamos agora trabalhando para verificar qual pergunta será, né? Para que a gente saiba quantos autistas temos e, ao final, apresentarmos aos gestores, nesse município tem X autistas, então a política pública são para essas pessoas e gasta tantos reais. Então, o censo é para isso, para que a gente dê qualidade de vida aos autistas. Certo. E falando em medicamento, o autista usa o canabidiol para o tratamento? O canabidiol é uma substância da maconha. Então, as pessoas no Brasil ainda têm esse preconceito, porque a maconha é uma planta que, além da questão de recreação, que a gente chama, os usuários usam para recrear ou para fumar, tem a questão medicinal. E nós achamos que o Brasil precisa de aprovar o uso medicinal da maconha. Até porque vários autistas realmente, e a gente tem entre nós vários autistas que utilizam e a gente vê o resultado. E ontem a Anvisa aprovou o uso aqui no Brasil. Mas a gente acha que foi muito tímido, porque não aprova o cultivo da planta. Se não aprova o cultivo aqui, vai ter que vir de outros países. E outros países que aí eleva o valor. Nós temos até mães de autistas que foram presos por forem pegos, né, por denúncias e tal, porque é proibido. Mas a gente acha que tem que aprovar. A gente acha que tem que ser utilizado e a gente vê os resultados. Então, realmente, a cannabis agora poderá ser comercializado, poderá usar, mas quem for usar vai ter que importar. E um país tão grande que pode organizar, tem várias entidades, inclusive uma que tem autorização, acho que é na Paraíba, que ela tem autorização judicial, né, que é só assim, para fazer o cultivo. E aí ela produz também. E aí acaba baixando o valor e mais autistas têm acesso a isso. Então, a cannabis é utilizada pelos autistas? Sim. Agora, é claro, via receituário médico, a família tem que ter o acompanhamento dos profissionais para receitar e acompanhar, né? Certo. Muitas famílias reclamam dos planos de saúde, que limitam o número de terapias aos autistas. Como a família deve fazer? O que elas devem fazer para melhorar isso? É um problema grande, porque as famílias, e todos aqui conhecem, a dificuldade de ter acesso à saúde pública. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não consegue nem atender a todos. Nós estamos aqui perto de uma unidade, que é a UPA. Estamos perto também do HRC, que é o Hospital de Ceilândia. A gente sabe da dificuldade, fora os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, que não comporta a quantidade de pessoas que procuram. Fora a falta de médicos. Eu queria estar naquela UPA, naqueles hospitais que passa na propaganda do GDF, porque as que eu vou não é daquele jeito, não. Eu até acho que reformar é bom. Agora, eu prefiro estar velhinho, acabado, mas com médicos para atender. Nem que atenda lá no chão, lá na cadeira, mas que tenha médicos, que tenha medicamentos e tal. Agora, com as pessoas neurotípicas, que são as pessoas que não têm autismo, já é difícil, imagine quem tem autismo. E aí a gente acompanha várias famílias que fazem de tudo para ter o plano de saúde para aquele autista. E aí, quando vai fazer as terapias, que não são poucas, para você conseguir estabilizar uma criança, para que ela tenha qualidade de vida, que ela possa levantar,
poder participar da vida diária, ir para a escola, poder passear, poder conversar com os amigos, tem que ter as terapias. E as terapias são muitas. E aí a família chega... Loiane, eu olho aqui para não errar, porque eu costumo errar o nome. Mas as famílias sofrem num momento em que o plano de saúde nega. E aí o plano de saúde ele vai utilizar as regras da ANS, que diz que até 40 sessões, né, psicologia, fono, terapia ocupacional, tem autistas que precisam da ecoterapia, tem autistas que necessitam da musicalidade, e aí os planos acabam negando. E quando nega, interrompe o tratamento, e aí essa criança ou esse adolescente não vai chegar ao ponto que a gente precisa de ter a estabilidade. Aí, somente judicializando. Então, o nosso judiciário, ainda bem que tem dado liminares, inclusive ontem nós conseguimos uma contra o plano de saúde, a 1000. A gente tem problemas com a Bradesco, com a Unimed, com vários planos de saúde, que chega e nega a continuidade do tratamento daquela criança, alegando o número de terapias alcançadas. Agora, esquecem eles que o plano de saúde é para isso e que não onera tanto o plano de saúde, até porque são tantos os que têm o plano de saúde, e aí eles realmente, os neurotípicos, né, que são as pessoas que não têm o autismo, eles não vão onerar. Então, o que a gente acha é que os planos deveriam abrir mão dessa coisa do limite. Quem deve limitar não é a ONS nem o plano de saúde, é o médico, é o terapeuta que está acompanhando aquela criança. Então, nós estamos nesse problema. Agora, as famílias estão procurando o judiciário, aí procura a Defensoria Pública ou o advogado particular, dá entrada numa ação, e essa ação tem dado resultado positivo. Nós estamos criando a jurisprudência aqui em Brasília, e certamente no Brasil. Nós tivemos 2 ações que já foram ao 2º grau. Então, no 1º grau, os juízes têm dado aos autistas o direito de continuar a terapia. Alguns planos, principalmente Bradesco, recorre ao 2º grau, e no 2º grau a gente tem ganhado por unanimidade, porque no 2º grau são os desembargadores e não é só um juiz, é uma turma, é um coletivo. E, coletivamente, eles estão também dando direito aos autistas de terem os tratamentos completos. Então, eu oriento, se a família que está me ouvindo, está nos ouvindo, tem esse problema, judicialize. Vamos fazer garantir a lei que, no Brasil, o que importa é a proteção integral da criança. E mais, se autista, isso multiplica por 1000, né? Então, o governador Ibanez Rocha prometeu a criação do Centro de Referência para Atendimento aos Autistas. No DF, como está sendo isso? Vai haver, não vai? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil, mas boa, oportuna, e eu tenho o prazer de responder. Até porque eu, então, diretor jurídico do MOAB, e também membro do grupo do Dr. Ibanez na OAB, que as pessoas se dividem em grupos. E eu faço, não sei nem se faço mais parte do grupo do então Ibanez, não sei nem se tem mais grupo. Mas, enfim, na OAB o que me interessa é trabalhar. E, nesse momento anterior, a gente queria trabalhar e propomos aos candidatos, não foi só para o então candidato Ibanez Rocha, aos candidatos nós propomos, sabe o quê? A criação do centro de referência, assim como tem no Rio de Janeiro, lá onde tem a Berenice Piana, que leva o nome da Lei dos Autistas. Então, aqui no DF, o então candidato Ibanez Rocha assinou um documento conosco dizendo que, se for eleito, iria fazer o centro de referência, ia criar, ia organizar. O que é o centro de referência? É um local onde a criança autista poderá procurar não só a área de saúde, mas a área também pedagógica, de fazer os laudos, de fazer a forma de que aquela criança possa ser um cidadão
que vivam em sociedade, coletivamente. E nós estamos, Loiane, há 11 meses de gestão do governador Ibanez. Nem chamados as entidades foram para dizer, olha... E não é falta de cobrar, não. Nós, o presidente do MOAB, tivemos com o secretário atual de atendimento à comunidade, doutor Severino Cajazeiras, então vice do Ibanez, presidente da OAB, e a gente cobrou, e até agora não tivemos resposta nem dele, nem da assessoria dele, nada. Nós até propomos, doutor Severino, fale com o governador, pegue aí um centro, um próprio abandonado do GDF, vamos levar para lá algum neuro, algum psiquiatra, psicólogos, vamos criar ali um centro de referência pequeno, vamos atender 5 autistas, pelo menos para começar, porque a gente começa pequeno, né? Com certeza. E depois a gente vai crescendo. A gente era pequenininho e crescemos. Quando a gente começa do grande, às vezes até o prédio cai, né? Com certeza. E o prédio vai crescendo. Então, era essa a proposta. Mas, olha, Lohane, até agora nada. Nada mesmo. Inclusive, ele até prometeu que não iria usar o carro oficial, né? Não iria receber o salário do GDF, e iria pegar o centro de referência, a residência oficial de Águas Claras, e iria fazer, sabe o quê? O centro de referência. Lá em Águas Claras seria o local de atendimento não só aos autistas, mas às pessoas com deficiência. Mas agora tem um discurso de que não pode, né, transformar. Mas, se não pode, cumpra a sua promessa, que é criar o centro de referência. Então, eu peço para todo mundo que está nos ouvindo, quando encontrar o governador Ibanez, e vá até ele e cobre. Fala, governador, eu fiquei sabendo que o senhor ia construir para os autistas o centro de referência. Como é que está essa coisa? É tipo aquilo, não esqueça a minha calói, né? É igual aquilo, não esqueça a minha calói. E como fica a situação dos autistas nas escolas? Tem suporte para eles? Geralmente, olha, os autistas, eles têm muitos direitos, né? Agora, para ter direitos, tem que ter também os deveres. Eu gosto de falar de direitos dos autistas, mas gosto também de falar dos deveres. Então, é o seguinte, aquele autista laudado, nas escolas, eles têm alguns direitos. Como turma reduzida, prova separada, ele tem direito a ter um monitor na sala de aula para ajudar o professor regente. Agora, tudo isso através de laudos, tá? Não é chegar e dizer, olha, meu filho é autista e eu preciso, agora diminui aí a sala de aula, bota a turma reduzida porque ele chegou. Não é assim, aí é o dever. O dever da mãe é, com antecedência, procurar um local, e esse local, dentro da estratégia de matrícula da Secretaria de Educação, ou mesmo da escola privada. Tem gente que acha que a escola privada não tem que fazer, mas tem. A lei é para todo mundo. A lei não está dizendo assim, olha, esse direito dos autistas é para a escola pública. Não. Inclusive, nós, da comissão da OAB, nós fomos amicus curiae numa ADIM, que a Federação das Escolas Particulares tentou derrubar esse direito de ter o monitor. E os ministros do Supremo aceitaram, e hoje vale também para a escola privada. Se o seu filho ou você autista é laudado e necessita de um monitor, mesmo na escola privada, isso sem alterar a mensalidade. Então, as escolas têm que saber que tem essa obrigação também. Então, na educação, tem vários direitos, e aí tem que realmente cumprir. Por que os autistas têm dificuldade de ter o BPC, que é o benefício de proteção continuado? É porque não é que é difícil, muita gente não entende as regras, na verdade. O BPC, que é um salário mínimo para a pessoa com deficiência, a lei diz que tem direito a duas classes de pessoas no Brasil. A primeira é idoso, não importa o sexo, mas idoso ou idosa com 65 anos tem direito ao BPC. E pessoa com deficiência. E, como eu falei, que a lei Berenice Bianda igualou a pessoa com deficiência com autista, o autista tem, mas tem uma vírgula ali, a renda per capita. Então, geralmente, quando chega na renda per capita, e principalmente aqui em Brasília, as famílias sempre ganham um pouco a mais, né?
do que em outros locais. E acontece quando chega no INSS e é negado. E aí cabe às famílias também judicializar e dizer, olha, apesar da renda per capita, nós precisamos desse valor para conseguir criar os nossos filhos. Então, o BPC quase ninguém tem acesso por isso, por causa da renda per capita, não porque não conseguiu chegar lá, até porque, tendo laudo de autista, você vai ter acesso. Doutor, e para finalizar, quais os outros direitos os autistas têm? Olha, os autistas têm todos os direitos que tem uma pessoa com deficiência, né? Então, tem direito ao passe livre nos ônibus e no metrô. E nos ônibus interestaduais também, inclusive em aviões, nas passagens aéreas. Então, cada órgão tem a sua regra de emissão e de como utilizar. Então, procurem se organizar no MOAB, na OAB, procure o Dr. Google, procure um advogado especialista no autismo e vamos garantir. Tem direito ao passe livre, tem direito à vaga exclusiva nos estacionamentos, né? Os pais que andam muito nas clínicas para os tratamentos, é bom ter esse direito da vaga. Tem direito à fila, o atendimento preferencial. Inclusive, vários supermercados e lojas estão colocando o símbolo do autista e dizendo, olha, aqui, além do idoso, cadeirante, o cego, o autista também tem direito. E aí, quero aqui parabenizar o Forte Atacadista, que, além de colocar a placa, convidou lá o MOAB e nós fizemos palestras para os caixas, para os atendentes, para entender o que é o autismo. Então, o autista tem também o direito de preferência, não só na fila de banco, no supermercado, nas clínicas, o autista tem esse direito também. O BPC que a gente falou agora, o tratamento diferenciado na escola, a questão dos tratamentos de saúde. Então, tem vários outros direitos que o programa não vai caber para garantir tantos direitos que vieram de muita luta e que nós não podemos deixar de acontecer esses direitos, tá? Então, gente, pesquisem sobre as leis, fiquem cientes de tudo e busquem os seus direitos. Doutor, queria agradecer ao senhor pela presença, pela participação. Esperamos mais vezes aqui. E boa noite a todos, gente. Nos sigam no Instagram, deixe seu like no Facebook e se inscreva no nosso YouTube, no canal do YouTube. TV Estação 26.